Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino, São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua, tá ok? Rapaziadinha, vamos lá. Uma das maiores satisfações que um jornalista pode ter na sua carreira, e eu quero desde mão dizer que isso aqui não se trata de uma ego trip, tá? Não se trata de afagar o meu ego, porque há muito tempo eu já não tenho mais isso, né? Mas, assim, um dos maiores feitos que a gente pode conseguir é quando há uma fonte importante, uma pessoa importante, uma autoridade, ou aqui na parte que nos cabe nesse latifúndio, um dirigente, um jogador, vem a público e confirma muito das informações que a gente publicou e bancou ao longo de um bom tempo em off, tá? Sem querer aqui dizer qual é a fonte, claro, né? Constitucionalmente eu tenho essa prerrogativa de defesa, vamos dizer assim, não é pautada no Estado Democrático de Direito, mas não é segredo para ninguém que Carlos Belmonte, depois de deixar a diretoria de futebol do São Paulo, o comando do futebol profissional do São Paulo Futebol Clube, desembestou-se a falar. Falou, falou e falou. Eu contei aqui, por cima, 6 entrevistas do ex-dirigente São Paulino e virtual candidato à sucessão de Júlio Casares na presidência. Todas elas nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro. E é só o começo, porque já está anunciada, no caso, a participação dele no Tricolaços, lá do Arnaldo Ribeiro, do Arnaldo Tironi, do pessoal do Três Zagueiros. Tem outros veículos que vão conversar com ele ao longo dessa terça-feira, dia 2, provavelmente a data que você vai estar vendo este queridíssimo vídeo, né? Que eu já sei, porque ele mesmo me contou, falei com o Carlos Belmonte por 2 vezes ao longo dessa segunda-feira. E perguntado ali pelos colegas, pelos amigos setoristas do São Paulo, Belmonte confirmou muitas das informações que eu e o Avante, meu tricolor, vem bancando desde o final do ano passado, quando começaram os ruídos sobre a sua relação com Júlio Casares e uma eventual saída dele da gestão do comando lá do CT da Barra Funda. Tá? Todo mundo aqui vai se lembrar, na verdade não é um furo meu, e aqui a gente dá crédito. Tudo começou lá quando o FIDIC foi aprovado para ser implementado nessa temporada 2025. Quando o FIDIC, né? Você viu aí o jump cut aí que eu tive que parar para espirrar. Acontece nas melhores famílias. Na questão do FIDIC, né? Onde, de fato, Belmonte e os seus diretores adjuntos foram ali uma voz ativa e ferrenha contra o corte de gastos. Os ruídos começaram ali, levaram-se aos maus resultados do futebol são paulino ao longo da temporada e a coisa destrambelhou de vez mesmo, depois da pausa aí no calendário brasileiro para aquela Copa do Mundo de clubes, onde vazou ali, enfim, prints de conversas de outro diretor, né, o diretor de comunicação do São Paulo, ofendendo o Carlos Belmonte, dando um indicativo muito claro de que havia uma cisão entre Morumbi e Barra Funda, e depois todo mundo sabe, o empossamento aí de Márcio Carlos como... Eu gostei muito do termo usado pelo próprio Belmonte, né, na semana passada, chamando o Carlos Magno de interventor. Interventor, né? Ele que foi tratado pelo Casares na sua coletiva na sexta-feira como o CEO, como o cara que vai, desculpa o termo, mandar a porra toda dentro do tricolor, né? A ver, a esperar e ver como isso vai se dar. Mas o foco aqui hoje, no nosso videozinho, é Carlos Belmonte, né? Como eu disse, muitas das informações que a gente
publicou. Aliás, na época aí, essa história da insatisfação dele com o FIDIC veio do Paulo Vinícius Coelho, grande PVC, amigo aqui da casa. Um beijo para o PVC se estiver vendo esse vídeo, se por aventura cair nesse vídeo, né? E depois, claro, a gente confirmou muita coisa, avançou na história muita coisa, e um ano passou, o Carlos Belmonte está fora do Barra Funda, e foi questionado aí ao longo desta segunda-feira inúmeras vezes sobre os motivos que o levaram a deixar o São Paulo, né? Ele que, ao que tudo indica, pediu demissão, não foi demitido de fato. Não dá para usar o termo demissão, porque ele não era um profissional propriamente dito, mas a gente aqui vai usar, tá? Mesmo sabendo que é erroneamente. Então, o que a gente vai fazer diante de tanta declaração, diante de tanta entrevista, é um react, formato que deu muito certo aqui no canal. Vocês gostaram demais do último, primeiro e único que eu tinha feito até então aqui, lá do Jorge Nicola, quando o Jorge Nicola veio com a bomba de que tinha muita indisciplina no CT da Barra Funda. Carlos Belmonte ainda era o diretor. Não foi perguntado sobre isso em uma das entrevistas, mas foi perguntado sobre muitos outros assuntos. Então, a gente reuniu aqui vídeos que foram divulgados pelos colegas jornalistas, pelos veículos em que eles trabalham, para reagir com vocês às falas e ver aquilo que a gente já sabia, daquilo que a gente não sabia, tentar emitir uma opiniãozinha aqui sobre o assunto. E você sabe, para isso a gente precisa também da sua colaboração. Então você já comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha dessa situação toda, qual que é a sua opinião sobre Carlos Belmonte. Eu tenho a minha e vou falar ao longo do vídeo, prometo, tá? Prometo. Não vou ficar em cima do muro, tá? Porque todo mundo sabe que eu tinha uma boa relação com o Carlos Belmonte, não era próxima, tá? Não nos falávamos todo dia. Muito provavelmente o Carlos Belmonte nem sabe como é que é a minha lata, meu rosto, minha cara. Não acompanha aqui o trabalho do canal, né? Não acompanha o trabalho do portal, né? Não sei agora, porque ele está com tempo livre, né? Mas no tempo em que esteve no cargo. Mas todas as vezes que eu precisei falar com o Carlos Belmonte, ele foi muito solícito, foi muito direto nas respostas, e sempre me pareceu ser um cara, acima de tudo, comprometido com a função que ele exerce. Isso significa que ele tem qualidade para isso? Não. Significa só que ele era um cara que estava empenhado ali naquilo que ele tinha que fazer, que era gerir o futebol profissional do São Paulo. A gente já trouxe aqui no Avante Meu Tricolor, seja aqui no canal, aliás, navegue aí, visite nossa cozinha, fique à vontade, vasculhe os vídeos, tanto quanto no nosso site, entra lá, www.avantemeutricolor.com.br, o quanto que Carlos Belmonte tinha uma boa relação com o elenco profissional de jogadores do São Paulo Futebol Clube. Via de regra, tudo que por ele era prometido era cumprido. E você sabe que nesse mundinho do futebol com a boleirada, vale a palavra, né? Não vale o que está escrito, vale a palavra. Então, se o cara promete para os boleiros que vai ter Guaraná, não adianta ele aparecer com Coca-Cola. Tem que dar o Guaraná. Tá ok? Então, isso, Carlos Belmonte soube lidar, soube contornar essa situação muito cedo, aprendeu muito rápido. Ele que não tinha nenhum tipo de experiência prévia trabalhando com o futebol, nem sequer amador, né? Ele é um cara que no São Paulo mesmo vinha do basquete. Ele foi o responsável por fundar o time de basquete, por fortalecer o basquete são paulino aí, que hoje está extinto. Né? Também já foi um indicativo muito claro ali do quanto Casares queria cortar vínculos com o seu diretor de futebol, e para isso foi lá e ceifou, vamos dizer assim, o filho mais novo do Carlos Belmonte, que era o basquete. Né? Então vamos lá, vamos reagir para isso, tá, pessoal? Comentar, tá? Vai ficar um vídeo longo, porque o que eu fiz? São muita coisa que vazou aí, né? Até o horário que eu olhei. Tem algumas entrevistas que não vão estar aqui, como, por exemplo, para a Rádio Bandeirantes. A entrevista dele para a Rádio Bandeirantes, não tive nem tempo de olhar para ver o que ele falou. Mas tem uma muito boa, que infelizmente só foi divulgada em pílulas, né? Que é
para a TNT Esportes, lá da Priscila Cionares. Um abraço para a prima, uma grande profissional, uma amiga, uma pessoa bem legal, uma repórter muito competente e que me pareceu ter feito perguntas mais incisivas para o Belmonte, porque pelo menos as respostas foram muito boas, mas principalmente os cortes que o pessoal da TNT deu também ajudaram a valorizar ainda mais as entrevistas. Então tem um compilado aqui, eu separei, baixei os vídeos para a gente não ficar abrindo janela aqui, né? Desde já agradecendo o pessoal, não nos dê strike, por favor, tá? Isso aqui é um react, tá aí a fonte devidamente dada, a origem da fala devidamente dada, tá? Eu separei aqui um compilado só de respostas que da TNT, não tem todas ainda, algumas falas dele lá sobre torcida organizada e tal, eu não coloquei aqui, né? Vamos focar aqui só no futebol profissional mesmo. E a outra também, depois a gente fez um compiladaço aí com entrevistas dele para a ESPN, para o Globo Esporte e para o Gabriel Sá, lá do Arquibancada Tricolor. Nem sei se vamos ver tudo isso, para o vídeo não ficar enorme. Vamos primeiro começar com a TNT, que realmente foi onde eu achei que tá uns assuntos mais quentes ali. Não sei dos outros colegas, não vi as entrevistas na íntegra para tirar uma conclusão mais precisa, e aqui também não estou avaliando, julgando o trabalho de ninguém, estou falando sobre o viés do interesse, não da qualidade. Tá? Eu acho que realmente as perguntas e as respostas ali para a Priscila foram muito mais contundentes, foram muito mais interessantes aqui para a gente trabalhar aqui. Depois nós vamos lá para a ESPN, porque tudo ali, ESPN, Globo e Gabriel Sá, é tudo muito parecido, né? Muito a questão financeira, a questão, como eu disse, como eu mencionei, a primeira rusga, o racha ali, que veio lá atrás. A Globo ainda tem mais respostas, ele tem uma resposta que não está aqui, mas eu já vou comentar de antemão, ele falando que já colocou o cargo à disposição muitas e muitas vezes. Não sei se a Globo separou isso, se está aqui. Né? Eu vi que eu estava lá num videozinho para assistir, para clicar, né? Mas vamos lá falar do que está aqui, do que eu consegui compilar aqui, tá? Antes, você sabe, né? Eu tenho que pedir encarecidamente que você dê uma forcinha para o nosso trabalho aí. Então vai deixando o seu like aí, ajuda a gente nesse engajamento aí, para que o YouTube recomende o canal para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina aí, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor, mande nos grupos aí de Telegram, de WhatsApp, ajude a gente. E, mais importante, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser e se você puder, colabore financeiramente com o projeto de jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro aqui do canal ou faça sua doação esporádica. O endereço do nosso Pix está passando aqui, não vai ter QR Code na tela hoje para não tampar nada aqui, mas está aqui passando na barrinha aqui embaixo, né? E também tem a opção do botão amei aqui que você doa aqui pela própria plataforma. Tá certo? Vamos lá que eu quero, pelo menos antes de não chegar a 30 minutos aqui, vai ser difícil, porque os vídeos estão longos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Do que eu encontrei. Eu não tenho o menor receio de falar isso. Quem acha que eu não sou um bom gestor, ok, tenho o direito de achar. Então, deu erro aqui, né, galera? Aqui, vamos lá. Pronto. Será que eu consigo ficar maior aqui? Remover. Deixar você. Então tá aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Essa aqui eu achei a fala mais interessante do Carlos Belmonte, tá? De tudo que eu vi, de tudo que eu li, de todas as entrevistas que apareceram aí ao longo do dia. Eu acho que essa pergunta é a pergunta que deveria ser feita logo de cara por todo mundo. Como eu disse, eu não vi as entrevistas completas de ninguém, né? Mas, pelo menos na TNT, eles deram esse corte aqui. E eu acho que é maravilhoso, para dizer o mínimo. Vamos lá. E eu fui um bom gestor no São Paulo diante do quadro que eu encontrei. Eu não tenho o menor receio de falar isso. Quem acha que eu não sou um bom gestor, ok, tenho o direito de achar que eu não sou um bom gestor. Eu me acho um bom gestor
E continuarei me achando um bom gestor. Eu fiz uma gestão no São Paulo, no momento, sem nenhum recurso praticamente, sem dinheiro nenhum. Eu montei times competitivos, eu ganhei a Copa do Brasil, eu estava lá, eu comandei um time que ganhou a Copa do Brasil inédita do São Paulo, eu ganhei a Supercopa, eu ganhei o Campeonato Paulista, eu levei o time às finais. Quando eu falo eu, do ponto de vista de gestão. Porque a minha importância nessas conquistas é muito menor, é desse tamanhinho aqui diante dos jogadores. Né? Porque quem ganha o jogo são os jogadores. Eu acho que é sempre assim. Quem ganha são os jogadores, o técnico, eles ganham. Quando perde, a gente tem que observar que eles perdem, o técnico perde, mas a gente também perde. Onde a gente está errando para que eles percam. Quando eles ganham, 99% dos méritos são deles. Eles é que fazem o jogo, eles que jogam. Né? A gente tem que fazer o melhor para eles, tentar dar o máximo nosso para eles. Mas eu sou um bom gestor, não tenho o menor receio de dizer isso e minha vida prova isso. Minha vida fora do São Paulo prova que eu sou um bom gestor. Quem acha que eu não sou, talvez nem conheça a minha vida fora do São Paulo. E também conhece muito pouco de São Paulo. É muito fácil, atrás de uma tela de computador, escrever o que quiser e é isso que acontece nas redes sociais. Isso não me preocupa, nunca me preocupou. Eu sou autoconfiante e tenho convicção do que eu faço. Claro. Como eu disse, maravilhoso. É a melhor resposta possível, né, que o Carlos Belmonte deu em toda segunda-feira, porque ele se empolga de uma maneira ali, né? Eu sou um bom gestor, eu que montei elencos competitivos. Quando ele percebe que ele estava elevando o tom até certo, mas ele tenta baixar um pouco a própria bola, né? Não, mas veja bem, quem não foram os jogadores e tal. É um discurso de pré-candidato à presidência. Vamos ser sinceros aqui nesse ponto. Ninguém aqui é idiota, ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é bobo alegre de achar que o Carlos Belmonte não está dando esse monte de entrevistas para se colocar como um nome para a sucessão do Casares, seja indicado pelo próprio, que existe essa possibilidade ainda, seja pela oposição, que ele já sinalizou, já deu tchauzinho, né? Tá no nosso site lá, mas é a entrevista que ele deu para o Menon na sexta-feira em que ele foi demitido. Então, assim, é muito categórico, né? Muito categórico. Né? Eu sou autoconfiante, eu sou foda, desculpa o palavrão, né? Eu sou foda, sou bom pra caralho, não sei o quê, desculpa o palavrão. Mas, assim, de certa maneira, é um reflexo. É um reflexo do mantra que pauta o São Paulo há 5 anos. A gente aqui não erra. No São Paulo não erra. A gente aqui, nós somos muito bons no que a gente faz. Se tem algum problema, se tem algum erro, isso vem de outros lugares, não nosso. Né? Isso não é um problema nosso aqui do São Paulo. Isso é um problema de outros lugares. Né? Eu achei maravilhoso. Então, por isso que eu já coloquei isso aqui de cara. São 2h30 da manhã e tem nego buzinando. Tem uma moto de merda buzinando na minha porta. Peço desculpas. A gente deixa para gravar as coisas de madrugada e mesmo assim, já falei que eu amo todos vocês, motoqueiros, aí pelo Brasil afora, tá? Mas, pô, manerem um pouco na buzina 2h30 de manhã na porta dos outros. Vamos lá, vamos seguir aqui, tá? Que é, infelizmente, assim, né? Mas eu achei maravilhoso a sinceridade com que ele responde a pergunta, a clareza, percebeu que se empolgou, tentou se conter um pouco, atacou os haters, né? É muito fácil criticar aí atrás da tela do computador e tal, não conhece a minha vida fora do São Paulo. Bem, Carlos Belmonte, para quem não sabe, é jornalista, teve uma carreira extensa lá na Jovem Pan, na rádio Jovem Pan, na época não existia, se bem que teve uma TV Jovem Pan ali no começo dos anos 90, o HF, quem é aqui de São Paulo sabe, quem é velho igual eu sabe também. E basicamente a carreira inteira dele foi lá na Jovem Pan. Ele foi chefe de redação, diretor de reportagem, essas coisas todas, esses cargos todos de chefia que existem em jornalismo. E desde então, quando ele sai, tem um vídeo muito bom do Belmonte nas redes sociais. Eu vou ver se eu consigo subir aqui no canal, que é os caras da Jovem Pan sacaneando ele ali, depois de uma eliminação do São Paulo, lá em 2006, acho. Mas onde ele falava já que ele queria o futuro presidente do São Paulo, Daniel Lian, que é um grande São Paulino e é um repórter da Jovem Pan também de velhíssima guarda, chama ele de futuro presidente, né? Que ele é o cara que quer ser presidente. E foi uma fala de candidato. Né? Eu sou bom, eu montei, tal, blá, blá, blá. Se empolgou, mas eu achei bem categórico
começar com isso, né? Vamos continuar aqui. Tem diversas situações, né? Eu vou falar um pouco de contratações, né? Por exemplo, tem contratações que eu acho que nós acertamos muito, e gastando nada. O goleiro Rafael, acertamos demais. Rafinha, né? A importância do Rafinha na Copa do Brasil. O jogador que estava no Grêmio rebaixado, né? O Alisson, né? Titular nosso na Copa do Brasil. Né? Trazer o Caleri de volta, acho que eu acertei muito em trazer o Caleri de volta, não só pelo jogador que ele é, mas pelo homem, pelo caráter que ele traz para o time. Né? Renovar com o Luciano, acho que acertei muito. O Lucas, ter trazido o Lucas. Aí tem jogadores, eu não vou dizer, claro que a gente errou, teve jogador que não deu certo. Né? E aí tem vários, eu não estou dizendo que eu só acertei nas contratações, eu também errei nas contratações, porque a gente atua num valor de mercado que você está muito mais sujeito a erro. Né? Se você pode comprar grandes jogadores, a chance de você errar é menor. Né? Quando você tem que trazer de um mercado que a gente chama de secundário os jogadores, é mais difícil, mas a gente acertou muito. Mas, por exemplo, tem alguns jogadores que eu prefiro não citar o nome, por exemplo, que eu tive na mão, e porque às vezes um treinador não gostava, o outro, e eu não trouxe. E depois esse jogador se transformou num jogador muito grande em outros clubes. Então isso dá um pouquinho de dor, né? E o Juvenal dizia, né, quem contrata é diretoria, né? Técnico treina. Né? Mas não é bem assim, você tem que ouvir os treinadores e no fim, às vezes ouvindo um ou outro, você deixou de trazer um jogador. Então esses são alguns arrependimentos que a gente tem. Mas na média eu fui muito feliz e quando eu falo trazer um jogador, a gente sempre trouxe junto, né? Eu tenho o Muricy, tenho o Rui, o Nelson, o Fernando, o Júlio também participando. Então acho que tem acertos e tem erros, como qualquer diretor de futebol vai ter acerto e vai ter erros. Eu acho que assim, primeiro... Vamos lá. Ele não cita nomes, mas eu cito aqui, não tem problema nenhum. O Marlon Freitas é um caso bem categórico. São Paulo estava acertado com o Marlon Freitas, o contrato de 3 anos, e o Rogério Ceni fez o São Paulo desistir do acordo. Né? O Rogério Ceni não queria o Marlon Freitas. O Marlon Freitas se transfere para o Botafogo e vira lá capitão do Botafogo na conquista da Libertadores. Né? Não foi o único, teve outros casos aí, né? Teve, como eles jogadores que se tornaram gigantes em outros clubes e tal, blá blá blá. A gente teve casos aí, por exemplo, teve agora, né? Agora o Lautaro Dias, né? Eu já contei essa história aqui, né? São Paulo queria o Lautaro Dias, o Zubel Dia, que está aí aparecendo na tela agora, barrou e por conta disso trouxeram o dinheiro. Mas eu acho que o Marlon Freitas é muito categórico, disso que ele falou aí. Segue na linha, a gente não erra. Ele fala, a gente erra, mas ele não lista. Ele não fala do James Rodrigues, que foi uma cagada monumental do São Paulo. Ele cita o Lucas, cita Rafael, cita Caleri. Alguns nomes não foi ele que trouxe, não foi ele que bateu, que negociou, não foi ele que bateu o martelo. Tá? É importante a gente deixar isso muito bem claro. Tá? Algumas foram indicações de técnico, outras o próprio presidente tomou à frente. Não é também só o Carlos Belmonte que decidiu isso, que planejou isso, que avaliou esses nomes. O Caleri é um caso categórico disso. O Caleri era uma promessa de campanha do Júlio Casares. Tá? É importante deixar isso muito bem registrado. Mas, para mim, continua naquela linha do a gente no São Paulo não erra. Tá? Por mais que ele tenha admitido que erra, que errou, ele meio que joga a culpa nos treinadores. Né? Olha, não, a gente foi ouvir os caras aí, não deu para trazer, tal, não sei o quê. Mas existiram erros monumentais do São Paulo. Né? A gente tem aí agora o Wendel, né, o Oscar, são erros do São Paulo. Foram erros de avaliação do São Paulo. Né? A construção desse elenco para 2025. Né? Vamos ver aqui agora. No meu caso, demitir treinador sempre foi muito difícil. Por quê? Porque eu, até hoje, mantenho uma relação estreita com todos eles. Eu me relacionei bem com todos os treinadores do São Paulo. Né? Teve o Crespo, o Rogério, o Dorival, Carpini, Zubel Dia e o Crespo de novo. Eu tenho uma relação excepcional com todos eles. Todos são meus amigos até hoje.
Então, no momento que você tem que mandar um treinador que você tem uma relação pessoal muito boa, embora porque naquele momento você avalia que não está dando certo, nunca é simples. O momento é muito difícil. Primeiro que essa é uma outra coisa, que a decisão de mandar um treinador embora, trocar o treinador, ela é colegiada também. Então ela pega eu, o Rui, o Muricy, Nelson, Fernando, Júlio, a gente vai conversando. E aí, eventualmente, pode ser que eu não concorde com um e o outro, mas no fim é um colegiado e vamos todos para o mesmo lado. Isso aconteceu algumas vezes, mas a gente esteve sempre junto, posicionando de fazer as trocas. E eu acho que as trocas, no final das contas, elas acabam sempre gerando situações. No momento da troca, elas são positivas, às vezes depois elas podem não ser, mas a gente teve trocas que foram boas, outras não deram tão certo. Mas faz parte do futebol, né? A gente tenta prolongar o máximo possível a permanência do treinador. Às vezes você não consegue e você fala, mas o que leva à troca? São muitas situações. Às vezes é o relacionamento do técnico com o elenco que não está mais bom e você percebe que não está dando mais liga. Às vezes são os próprios resultados. Então são várias situações, né? Não tem uma única situação. Mas acho que o importante é sempre você fazer a coisa na cara a cara, não ter conversa por trás, sentar com o treinador e falar, olha, nesse momento nós estamos achando que não vai dar, e você faz a troca. Acho que é natural. Como foi a minha saída, como a saída de outras pessoas, é assim. Futebol é assim, o resultado faz parte, você tem que conseguir os resultados. Todos eles sabem que é assim. Então, acho que é tranquilo. Bem, que rápido, né? Está com 26 minutos esse vídeo. Falei que ia ser rápido, mas não vai ser rápido, né? Eu acho que a própria volta do Crespo confirma isso que ele falou, né? O quanto que, pelo menos, não ficaram rusgas com ele. Pode ter ficado com outras pessoas dentro de São Paulo, mas com ele específico, realmente não há relatos. Nem de Rogério Ceni, nem de Carpini, nem de Dorival, não, porque o Dorival saiu porque quis, mas o próprio Crespo, que volta agora, e principalmente o Zubeldia. Os problemas nunca eram com o Carlos Belmonte, propriamente dito, né? Até porque também, vou revelar um negócio aqui que eu não deveria. Ele meio que não demitiu nenhum deles, tá? Digo assim, não foi ele que sentou e deu a notícia. Ou sobrava para o Muricy, ou sobrava para o Rui Costa, tá? Então também fica fácil assim, né? Vamos lá para não perder tempo aqui. Vamos? Falando do Luiz, o Luiz é um líder, o Luiz é um cara fantástico, um cara que só agrega dentro do elenco, um jogador que cobra muito. Esse tipo de fala que você ouviu externa, eu já vi o Luiz cobrando os jogadores no mesmo formato, porque o Luiz é um cara direto, né? Esse é o jeito do Luiz. Para quem foi, eu não faço a mínima ideia se tinha alguém especificamente, uma pessoa. O que eu sei é que o Luiz sempre foi muito positivo, é um líder. Ele sabe, ele não quer falar, mas ele sabe. Ele sabe para quem foi, ele sabe por que foi, ele sabe. Né? Ele sabe. Essa aqui eu também achei uma fala muito importante dele. Alguém que sempre quis ajudar o São Paulo. Então, assim, sai do jogo com um resultado péssimo, também a cabeça do atleta está com a cabeça quente, então às vezes pode colocar alguma coisa um pouco a mais do que até gostaria. Eu não sei para quem foi, mas assim, eu acho que o mais importante disso é que a gente observe que o atleta falou algo que é importante, né? Então, se ele falou algo importante, temos que ouvi-lo. Na verdade, são vários fatores. Vamos lá. Boa fala, né? Do Belmonte, né? Já tô fora mesmo. Então, peito para quem tá cagado, né? Desculpa o palavreado, né? Eu preciso me controlar mais meu vocabulário aqui. Não pega bem para jornalista. Me falaram isso, me comentaram aí uma vez aí embaixo. Rapaziada, vamos lá, né? Ninguém aqui é trouxa, né? Todo mundo sabe para quem que ele falou, para quem que o Luiz Gustavo falou. Todo mundo sabe o que aconteceu. Há uma insatisfação do elenco com o Márcio Carlos Magno. E acho que a própria postura do Belmonte, meio, eu não tô te ofendendo, Belmonte, tá? Mas que foi um risinho cínico ali, foi, né? É muito importante isso aí que ele falou. Eu já vi ele cobrar de forma bem pior, internamente e tal. Internamente, meu amigo. Nem a imprensa entra no CT. Agora, na frente das câmeras, da forma como foi colocado, né? Então, assim,
Obviamente você gostou, né, Belmonte? Vamos ser sinceros, né? Você já estava com o pé fora, você já sabia que você não ia ficar, e aí foi lá, o capitão do time, o jogador mais experiente do time, um dos mais vencedores do atual elenco, e chuta a porta com força e violência, expondo o presidente, expondo o seu substituto. Então, você gostou. Né? De novo, não estou te chamando de cínico, mas estou falando que a sua risadinha ao comentar o assunto foi de um certo grau de cinismo. Convenhamos, ninguém aqui é bobo. Né? Né? Mas o que ocorreu? Eu vinha trabalhando, buscando nesse ano um ano muito difícil, um ano sem investimento no elenco, com lesões, com traumas. Sobre investimentos, nós vamos comentar mais para frente, tá? Na hora que ele vai falar com o Eduardo Afonso, lá da ESPN. Eu não vou até o final, infelizmente aqui não vai dar tempo da gente ficar repercutindo as declarações dele para o Globo Esporte, já está com 30 minutos esse vídeo. É muita coisa, falou para muita gente, né? Como eu disse, mas eu achei as da TNT, as respostas para a TNT mais assertivas, tá? Então nós vamos comentar isso aí mais para frente, tá bom? Um elenco muito modificado, a gente sofrendo bastante com o elenco. E eu não digo porque falei para o presidente, então não tem nenhum problema. E, de novo, quero dizer duas coisas que têm que ficar muito claras quando eu falo isso. Eu sou muito grato ao presidente Júlio, foi ele que me escolheu para o futebol e eu fiquei 5 anos no futebol. Então eu tenho gratidão pelo presidente ter me colocado e confiado no meu trabalho. E hoje o Márcio, que é o superintendente, que tem estado lá, o Márcio é alguém que eu tenho uma excelente relação. Conheço o Márcio há muitos anos. Então, não tem nada a ver com a pessoa, o que eu vou dizer aqui, porque senão fica parecendo que eu não gosto de um, que eu tenho nada, estou absolutamente tranquilo. Mas depois do jogo do Mirassol, o presidente nos comunicou que o Márcio estaria mais presente no CT. Depois da derrota do Mirassol, que o Márcio estaria mais presente no CT. Eu disse ao Júlio que eu não gostei dessa decisão, era um direito meu não gostar da decisão, mas eu respeitava, ele é o presidente, e naquele momento eu tomei a decisão pessoal que eu sairia no final da temporada. Mas sairia de forma muito tranquila, sem nenhuma crítica a ninguém, porque não é esse o meu perfil. Né? E eu estava preparado para sair ao final da temporada. Quando o São Paulo acaba perdendo de 6-0 do Fluminense, eu achei que seria o momento ideal de eu sair, porque eu desviaria um pouco o foco dos atletas, criaria um novo assunto, que é o que eu queria, tirando um pouco do foco deles, que eles precisam de tranquilidade. Eu comuniquei ao presidente que eu iria sair naquele momento e também ajudar o próprio presidente a iniciar um planejamento. Já que eu sabia que eu não ia estar em 26, por uma decisão minha, eu, saindo um pouco antes, eu também ajudo na necessidade que o São Paulo tem de se planejar com pouco recurso para a próxima temporada. Então, foi uma decisão tranquila, né? Repito, sou grato ao presidente Júlio, torço por ele, não tenho nenhum problema, é meu amigo, Márcio, torço por ele, não preciso nem dizer o quanto eu torço pelo Muricy, pelo Rui e pelos jogadores e por toda a comissão que está lá. Então, agora, a saída, eu acho que eu obtive o que eu queria. Eu tirei um pouco o foco de uma derrota muito dolorosa, deixar os atletas em paz para que eles possam, nos 2 últimos jogos, conquistar a 8ª posição, que para nós é importante para que São Paulo esteja na Libertadores do ano que vem, tanto pela questão financeira quanto pela grandeza de São Paulo. Bom, vamos começar. Bem, aqui ele vai falar de outro assunto importante agora. Ele tá mudando um pouco a versão a cada entrevista, né? Normal. Eu acho que lá de sexta-feira, o Menon, ele estava provavelmente de cabeça quente, provavelmente ainda sem assimilar direito as coisas, sem ter um objetivo claro pro futuro dele, politicamente dentro do próprio São Paulo. Mas vocês perceberam como bate algumas informações, né? Obviamente ele não vai escancarar, não vai jogar AM no ventilador da forma como a coisa estava insustentável internamente. Esse é o termo, insustentável. Obviamente ele não vai criticar o Casares pela frouxidão. Né? Os dois tiveram uma reunião, digamos assim, depois do jogo contra o Mirassol, onde ele foi bem enfático. Né? São Paulo perde aquele jogo para o Mirassol com uma certa facilidade. Tem um vídeo, a nossa análise de jogo aqui é terrível no sentido de
de linguagem, né? Eu xingo bastante, mas foi sintomático da frouxidão que é o Júlio Casares. Porque ele fala, se você me quiser fora, você me demite. Simples assim. O cargo é seu. Você vai lá e pega ele. O Casares enfia o Carlo Magno lá. Evidente que os dois não se bicaram, né? Pensa você chegar na sua casa, né? E ter uma outra pessoa lá dentro mandando. É isso que aconteceu. Ele aí foi um tanto quanto lorde na colocação dele, né? É evidente que ele. Mas foi direto, foi sincero, né? Foi categórico naquilo que ele falou. E, de novo, corroborando com muita coisa que a gente aqui publicou na época e vem publicando até hoje, né? Eu acho que é uma fala importante. Até essa entrevista para a TNT, ele não tinha falado isso de tirar o foco da derrota de 6-0, para tentar aliviar um pouco o clima para os jogadores tal. Isso você percebe que é uma frase pensada. Ele teve tempo para parar e pensar e falar: eu vou colocar isso para dar uma amenizada ainda na minha situação e na situação de quem ficou lá na Barra Funda de fato. Né? Ele não quer guerra. Deixou isso muito bem claro que ele levantou a bandeira branca. Agora, evidente que a relação dele com o Márcio Carlos Magno foi pro vinagre. Evidentemente que a relação dele com o Casares, por mais tem um vídeo aqui hoje, assiste aí, tá com uma audiência baixíssima esse vídeo, hein, galera? É uma vergonha isso, hein? A própria relação dele com o Casares, por mais que os dois tenham almoçado juntos e que o Casares esteja implorando para ele não debandar para a oposição, até porque o Casares ficou sabendo que ele ia dar um monte de entrevista por aí. Foi pro vinagre também. Não tem mais, não vejo cenário a curto prazo, lógico que isso a longo prazo pode mudar, mas a curto prazo, dos dois posando juntos para fotos, do Belmonte, sabe, falando bem das pessoas em off aí nas rodinhas lá dentro do clube e tal. Evidente que ficaram rusgas muito grandes pela forma como esse processo de saída dele foi conduzido. Foi terrível, foi terrível, foi terrível. É a prova do quanto que o Casares é o frouxo, é omisso e é covarde. Bem categóricos para mim. Pelo Rafinha, o Rafinha é o seguinte, do que dependesse de mim, o Rafinha trabalharia tranquilamente no São Paulo. Eu não conheci pessoa tão agregadora como o Rafinha dentro de um ambiente. Né? Eu digo que a importância do Rafinha na conquista da Copa do Brasil é imensa. Porque o Rafinha traz leveza para o ambiente, o Rafinha cobra como tem que cobrar os atletas, cobra a diretoria, cobra os atletas, mas ele principalmente é um cara muito positivo dentro de um grupo. Né? Então, eu não sei se o Rafinha voltará a trabalhar no São Paulo em outra função. Mas se eu tiver poder, um dia, o Rafinha estará no São Paulo, porque eu acredito 100% que ele pode ajudar. Vai tocar o telefone dele, então, se você for pra lá. Não, eu acho que o Rafinha, acho que o telefone dele deve tocar sempre. Verdade. O telefone do Rafinha deve tocar sempre. É um cara fantástico mesmo, de verdade. Vamos lá, acabou aqui. Eu não coloquei a fala dele sobre contusões, porque é aquela blá 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 que é meio igual ao do Casares, tá? Eu até achei que estaria aqui. Mais uma informação que ele corrobora, né? De fato, a gente trouxe essa informação lá no meio do ano, quando o Zubeldia estava com a corda do pescoço, quando o Zubeldia estava com a cabeça na mira, de que um dos planos internos ali seria, né, a contratação do Rafinha para exercer um papel interno. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Para exercer um trabalho interno ali no CT da Barra Funda, uma espécie de vínculo maior entre diretoria e jogadores. O próprio Belmonte teve um diagnóstico de que talvez os jogadores não estivessem tão confortáveis assim com o Zubeldia e, principalmente, não estavam confortáveis para falar isso para a diretoria. Então, o Rafinha teria esse papel, né? Teria esse papel. Até porque o Muricy é muito visto lá dentro pelos jogadores, né? Como um cara ligado ao treinador. Então, os jogadores não se abrem com o Muricy Ramalho, propriamente dito. Né? Então, os seus veteranos que já trabalharam com o Muricy antes, enfim.
esse convite, só que o presidente, na época, para não criar rusgas com o Zubeldia, acabou declinando a ideia e o Rafinha demoraria para começar a trabalhar de fato no São Paulo, se assim quisesse, porque tinha assinado o contrato com a Globo um dia antes para ser comentarista lá na Copa do Mundo de clubes, né? Depois ele acabou prorrogando esse contrato e tal, até porque a coisa não foi para frente no São Paulo, mas existiu sim essa conversa. O Rafinha se mostrou super animado, só que nesse meio tempo aconteceu muita coisa, né? O próprio Zubeldia foi demitido, chegou, né, o Crespo, que não queria, não trabalhou com o Rafinha no São Paulo, né? Não tem essa afinidade com o ex-lateral direito e a coisa está em stand-by, vamos dizer assim, até hoje. O Belmonte deixou claro aí que por ele, sim, Rafinha estaria na comissão técnica do São Paulo, estaria na diretoria de futebol do São Paulo, e que sim, se por acaso ele voltar, ele vai chamar o Rafinha. Na postagem de despedida dele nas redes sociais, do Belmonte, estou falando, quem foi lá comentar foi o Rafinha, com palavras muito carinhosas, inclusive, ao nosso glorioso Carlos Belmonte. Então, mostra um indicativo bem claro aí de que o Belmonte tem nas suas mãos um cabo eleitoral de peso, porque dessa seca do São Paulo atual, institucionalmente falando, né, o Rafinha acabou se tornando um bom valor ali, um ídolo. Né? Eu sei que você, torcedor mais raiz, mais velho, vai me xingar agora por conta dessa frase, mas pensa na molecada. Pensa no garoto de 10, 12 anos, que não viu o São Paulo treinado pelo Muricy, não viu o São Paulo tri do mundo, não viu o São Paulo do Tele Santana. Esse menino ele é carente de ídolos e carente de boas referências no que tange ao São Paulo. E o Rafinha preenche esse espaço, porque o Rafinha, você pode gostar ou não gostar, mas é um cara que ganhou coisa pra cacete na carreira. Né? Então, ter esse cara ligado ao São Paulo, de certa maneira, faz essa imagem do São Paulo vencedor. Né? Para essa molecada, para essa gurizada. Aí, né? Então, assim, de certa maneira, faz sentido. E sim, é um aliado de peso aí. É um cabo eleitoral considerável que o Carlos Belmonte tem aí para tentar, se ele por acaso vir tentar mesmo, qualquer coisa política dentro do clube. 42 minutos, hein, galera? Vamos lá. Vamos ouvir só pelo menos a entrevista dele para o Eduardo Afonso, lá na ESPN também. Foi a primeira que eu vi ser publicada, né? Depois a Globo soltou logo de seguida, né? Meio conjunta. Então, provavelmente essas entrevistas foram gravadas de manhã. Né? De manhã, tudo de manhã, né? Até porque o Belmonte almoçou com casais como eu disse aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui na tela. Apareceu. É um grupo de jogadores muito comprometidos. Os jogadores têm uma. Espera aí, vamos. Espera aí. Pausei, tá? Tá aqui o Carlos Belmonte falando para a ESPN. São duas respostas que eles disponibilizaram em vídeo, né? Nessa primeira ele vai falar do elenco, né? E vai confirmar realmente que ele era ali, tinha um ótimo relacionamento. Vamos embora. É óbvio, gera um desconforto. Eu tenho uma relação muito boa, muito direta, como te disseram. Vamos voltar do começo, né? São Paulo, Edu, eu falo isso com muito orgulho. É um grupo de jogadores muito comprometidos. Os jogadores têm uma única preocupação, é o São Paulo Futebol Clube. Todos eles. Eu não tenho problema com nenhum dos atletas. Eu tenho certeza que com a minha saída, é óbvio, gera um desconforto. Eu tenho uma relação muito boa, muito direta, como te disseram. Eu sempre cumpri com tudo que eu prometi, mesmo nas dificuldades com os atletas. Eu sempre fui muito próximo nos momentos difíceis. Então, é claro que eu criei uma relação. Mas esse grupo é muito bom. Eu tenho certeza que esse grupo vai abraçar quem estiver ali. Continuam o Rui e o Muricy, que também são muito próximos ao grupo. Então, assim, o Márcio está chegando, o Márcio também é uma boa pessoa, vai se integrar ali. Então, eu vejo que daqui a pouco vai estar tudo andando normalmente. É assim, os jogadores vão pegando confiança. Você sabe como o jogador de futebol é, eles demoram um pouco para pegar a confiança das pessoas, mas vão pegando confiança. Eu acho que está tudo certo. O presidente Júnior também é uma pessoa presente lá no futebol. Eu não vejo nesse momento, o que eu queria fazer, eu acho que eu consegui. Era dar um pouco mais de tranquilidade. E aí eu saí num momento que eu achei que a minha saída talvez tirasse um pouco o foco, e eu acho que eu consegui, essa foi a minha intenção,
tirar um pouco o foco da derrota para a minha saída, para dar um pouco mais de tranquilidade para o ambiente. E eu disse aos jogadores na minha despedida, porque a gente ouve muito o resultado histórico. Eu falei, gente, derrota a gente sabe como é. Vem 2 vitórias e ela desaparece. Histórica é a vitória da Copa do Brasil que vocês tiveram contra o Flamengo. Isso é histórico. Essa derrota, ela vai ser diluída se vocês conseguirem, e eu disse a eles, 2 vitórias agora contra Inter e Vitória, levar o time para a 8ª posição, que é a posição que a gente está, e conseguir com um pouco de sorte dos resultados da Copa do Brasil, uma vaga para a pré-Libertadores, que é fundamental para a instituição do ponto de vista financeiro, né, e também da própria instituição. Isso vai passar e vamos para a próxima temporada, torcer para que os resultados venham. Vamos lá, Edu. Bem, eu acho. Eu vou rapidinho, até porque já vai bater 1 hora de vídeo. Eu acho maravilhoso essa declaração dele, né? Vai ter dificuldade lá de se entrosar com os caras são fechados, não pegam confiança fácil e tal. E não, é o tapa com luva de pelica no Márcio Carlos Magno, né? É o tapa com luva de pelica. Ele sabe, película não, pelica, né? Perdão. Ele sabe que os jogadores, que o Márcio Carlos Magno já começou com o pé direito o relacionamento com os jogadores. Tem aquela história depois da derrota para o Mirassol, quando o Márcio Carlos Magno chega. No primeiro dia, ele promete que vai pagar os atrasados, paga, os caras ficam felizes, e aí ele entra na sala xingando os caras. Xingando entre aspas, tá? Mas cobrando ali. Vocês perderam pro Mirassol, não sei o quê, blá, blá. Ao ponto do Muricy, do Rui Costa. O Belmonte já estava um pouco afastado aí, já, né? E do próprio Crespo vir lá falar para ele, falar, velho, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Eu sempre bato aqui nesse canal e falo para vocês, jogador de futebol é uma coisa diferente de tudo que vocês conhecem. Né? No último react teve a fala lá do Elias Júnior, que até me mandou um abraço. Né? O Elias Júnior assistiu o vídeo. Obrigado, Elias. Isso é uma referência para todos nós. Muito bom a sua participação no documentário do Maguila, aliás. Off-topic total, né? Voltando aqui. O Elias Júnior falou, o mundo corporativo, tal. Galera, não é mundo corporativo, não é o mundo. O jogador de futebol não é você que vai lá trabalhar em escritório. Não é você que trabalha em loja. Os caras têm um mundo próprio, têm regras próprias, tem sabe? É uma vida diferente de tudo. Infelizmente, é assim. Agora, não é porque é atual, sempre foi assim. Sempre foram melindrados, sempre foram, sabe? Sempre foram assim. A gente que é jornalista, a dificuldade que a gente tem, às vezes a gente conseguir telefone é fácil. Tá aqui, ó. Hoje mesmo, eu fui atrás de um telefone que eu consegui em 15 minutos. Só que eu liguei uma vez, o cara atendeu, conversei com ele, me identifiquei, o cara desligou na minha cara e, obviamente, me bloqueou. Aí você tem que ficar mandando mensagem, você tem que ficar ligando, liga de outro número e tal, você entendeu? Dá uma insistida. É difícil. Talvez no passado fosse um pouco mais fácil por conta da ausência de tecnologia. Os caras tinham que te ver ali, né, no tete-a-tete, ver o seu rosto, né? Hoje não. Hoje eles vivem numa bolha da rede social, do convívio familiar, do empresário. Né? Se você não pertence a isso, você é entre eles mesmos, tá? E assim, o Carlos Belmonte conseguiu furar essa bolha. E é difícil, viu? Difícil. Diretor de futebol ser bem falado entre os jogadores. Ele conseguiu. Isso é mérito dele. Mérito total dele. Entendeu? E ele deixou muito claro aí que, ó, o Carlos Magno vai ter dificuldade aí, rapaz. Se vira nos 30, né? Achei legal. Achei mais uma dessas declarações dele que mostra o quanto que ele também, né? Já tô fora mesmo, né? Tô nem aí, né? Vou fazer igual o Nero, vou comprar pipoca e ver o circo pegar fogo. São 2 coisas. A primeira, assim, se tomou uma decisão no início do ano, o regime é presidencialista, e isso não quer dizer que eu não concorde. O presidente tomou uma decisão no começo do ano que a gente não íamos fazer contratações e teríamos que dar superávit. Essa foi a decisão tomada pelo presidente. O único jeito de dar superávit era vendendo atletas. Então, portanto, eu segui uma determinação do presidente e volto a dizer, todas as vendas que fizemos, elas são coletivas. Então, eu participei de todas. Eu não estou aqui dizendo, não, o presidente queria vender, eu não queria. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo mentiroso. Todas as decisões de venda, eu, o Rui, o Muricy, o Fernando, o Nelson e o Júlio discutimos. Chegamos à conclusão que deveríamos vender pelo valor que tínhamos.
Então a decisão é coletiva. Eu sempre digo isso, a decisão da venda não foi do Júlio, a decisão foi de todos nós. Todos nós pensamos juntos e vendemos. Quanto ao valor, essa discussão de valor, eu acho que ela é uma discussão tola, porque ela é uma lei de oferta e de procura. Hoje mercado. É mercado, o mercado te chega com uma proposta. É claro que o mercado, ao saber que o São Paulo está num momento financeiro mais difícil, a proposta vem menor. É natural, porque assim, ó, eles estão com dificuldade, vamos fazer uma proposta. A gente busca o máximo possível e faz a venda do atleta. Então, baixo ou alto, essa é uma discussão que não cabe. Cabe proposta que você tem, necessidade que você tem de venda. Precisávamos correr atrás de um superávit. Essa foi a decisão. Eu acho que aí você pode entrar numa questão de conceito. É assim que tem que ser? Não é? Aí é uma outra discussão que eu acho que nem cabe aqui, porque aí são pensamentos. Eu posso ter um pensamento, o presidente pode ter outro. Diante do pensamento que foi colocado de ter superávit esse ano, o único jeito de ter esse superávit era vendendo atleta. Eu acho que o São Paulo tem muita coisa que... Tá, vamos lá. Agora vai começar a falar dele para Globo e eu vou deixar só falar da Globo, desculpa. Cara, pessoal, hein, Gabriel Sainz, só por conta do nosso tempo aqui mesmo, 1 hora, meu computador tá acabando a bateria, tá cenário de calça vizinhando, né? É o assunto mais polêmico de todas essas entrevistas, como eu disse, foi o gancho. Gancho é o assunto que o jornalista pega para chamar a matéria, né? Para chamar a reportagem. É o gancho que 3 dos 4 veículos que eu mencionei, que eu peguei vídeos aqui, por mais que vocês só vão ver 3, deram para os seus recortes, né? Só a TNT não entrou nessa seara, e foi aí as manchetes em quase todos que vocês leram aí ao longo do dia. Ele batendo nessa tecla da austeridade financeira, que não é lá tão austeridade, mas vamos usar esse termo, né? Austeridade financeira do FDIC, que o futebol precisa de investimento, que não sei o quê, que como eu mencionei lá no começo desse vídeo, se você chegou até aqui, né? É a origem de toda a treta entre Carlos Belmonte, Chapecó, Nelsinho contra Júlio Casares, né? Isso começou lá no final de dezembro. Eu lembro até que alguns jornalistas, não vou mencionar nomes aqui, chegaram a cravar a demissão do Belmonte. Cravaram, né, a demissão do Belmonte. Não vou citar nomes aqui, porque como não se concretizou, né, dá a impressão que eu estou provocando o cara, tal. Não é isso. Não estou provocando ninguém. Mas foi uma informação que circulou ali em dezembro do ano passado, né? Justamente por uma treta movida. Motivou também a publicação de uma foto tanto quanto patética por parte do presidente da reunião emergencial que foi feita lá no Morumbi para tentar conter a crise. Onde está o Casares com um sorrisão de orelha a orelha e o Belmonte com uma belíssima cara de bunda, de bosta total, provavelmente puto ali com a situação, né? A gente já noticiou aqui que ele não foi consultado na época do FDIC, que o futebol acabou se estrupiando com isso, porque a contratação do Oscar, por exemplo, já era algo que estava encaminhado, e aí aparece um FDIC, um plano de contenção de gastos, que você tem um jogador que ganha 3 milhões por mês. Por mais que o patrocinador ajude a pagar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, é um cara caro, né? Então, assim, ferrou todo o planejamento do São Paulo para a temporada. E aí você pode levantar outro debate, a gente pode trazer convidados aqui, a gente debater isso, claro, mas faltou também um jogo de cintura do Belmonte para corrigir isso, para buscar alternativa, né? Ou não também. Ou ele também deixou, vamos dizer assim, o barco afundar, o Titanic bater no iceberg e ir para a casa do chapéu logo de uma vez, porque, de fato, vamos dizer assim, ele viu que ele não ia conseguir grande coisa, e o futebol sendo atacado, o ano inteiro. Todas as matérias de balanço do São Paulo com viés, o futebol dá prejuízo, o futebol não consegue diminuir os gastos, o futebol do São Paulo é a maior fonte da desgraça financeira do clube, o futebol não ganhou nada, gasta muito, blá, 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 blá. Então, assim, de uma certa maneira, a impressão que dá é que, diante de tudo que aconteceu, e aqui eu vou excluir a ofensa da qual ele foi vítima, né? Porque ninguém perguntou,
né? Achei falha isso. Os colegas deveriam ter perguntado para ele o que ele achou de ser chamado de boca de farofa pelo diretor de comunicação. Isso é um assunto que deveria vir à tona. Óbvio que deveria ter vindo à tona. Agora ele não está mais no São Paulo, não tem mais por que fazer a política da boa vizinhança ali, a pedido do presidente, como foi feito, foi colocado panos quentes por causa disso. Eu, se o cara me ofende, seja meio de trabalho ou não, eu vou lá e arrebento a cara dele. Mas sou eu, Rafael. Cada um tem a sua reação aí. A reação que lhe couber, né? Então, outros vão lá e processam a empresa, sei lá. Mas, de uma maneira bem direta, como esse assunto não veio à tona em nenhuma das entrevistas, eu não vi a da Bandeirantes, tá? Pode ser que na Bandeirantes ele tenha falado. Mas ele mostrou que isso, de fato, foi, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dele, né? Foi onde ele ficou extremamente puto com o Casares, foi onde, de fato, rolou ali um divórcio desse casamento de 5 anos que não foi superado por nenhuma das partes, né? Isso, claro, culminou em outras coisas, como, por exemplo, o FIP de Cotia, que ele e o grupo político dele se posicionaram contra, e aí começaram seus ataques pessoais a ele, as ofensas mesmo, né? O apelido vinha à tona, toda essa merda, né? Por pessoas de dentro do próprio São Paulo, que até então era uma coisa de rede social, era uma coisa de influenciador, né? De torcida organizada, que, como ele disse lá na primeira resposta, quem está atrás do computador ele não se importa. Mas aí foi fogo amigo, né? E isso tudo foi originado através desse plano de austeridade. Vamos ver, para encerrar, né? Até porque a bateria aqui realmente está no talo, o que ele fala para o Globo Esporte sobre isso, tá? Vamos lá. Referência assim, apesar de essa fase ter sido muito criticada do Júlio, é assim, o São Paulo faz uma gestão no futebol muito austera. Apesar de se colocar toda... E isso esse é um debate que eu até levo ao contrário, quero levar um pouco, já que agora eu estou do lado de fora, eu quero levar esse debate um pouco à frente. Principalmente a imprensa segmentada cobra muito o São Paulo na questão da dívida, né? Questão da dívida. Aí quando se faz um movimento de... Imprensa segmentada, nós, né, Belmonte? A gente aqui é a imprensa segmentada da cobertura do São Paulo. E questão da dívida, tem que ser cobrado, porque é um time que há 10 anos atrás devia 200 milhões e hoje deve 1 bilhão. Então tem que ser cobrado, Belmonte. Você me desculpa. Tá? Você me desculpa. Vocês têm que ser cobrados pelas responsabilidades e cagadas que vocês fizeram. Né? James Rodrigues, né? Essa austeridade aí tem 12 meses agora. 12 meses. E é uma austeridade para inglês ver. Né? É uma austeridade para inglês ver. Porque vocês pagam 1 milhão para Lucas, 1 milhão para Caleri, 1 milhão para Luciano, 3 milhões para Oscar, blá, 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 blá. Né? Não tem austeridade. A austeridade não é você vender joia da base a 6 milinhas só, dinheiro de pinga, para tentar fechar no azul. Né? É uma cagada, foi uma gestão temerária de vocês nesse sentido. Né? Não investir para ter redução da dívida, ter superávit, aí o time não vai bem na visão. Mas espera, a gente precisa entender. Não existe resultado sem investimento. Por que o Palmeiras e o Flamengo fizeram a final da Libertadores e lideram o Campeonato Brasileiro? Porque eles têm mais investimento. Eles podem contratar mais atletas. A gente vai ter o investimento que o Palmeiras e o Flamengo têm hoje? É óbvio que não. Mas eu acho que a gente tem que entender o que a gente quer como instituição. Esse é o principal problema do São Paulo hoje. O que nós, quando eu falo nós, não é diretoria, é comunidade. É o que o São Paulino quer. O São Paulino quer a redução da dívida a todo custo. Ou o São Paulino pensa no outro projeto de redução de dívida. É aí que está, acho que é a questão que deve ser debatida. Eu sei que esse pensamento talvez nem seja o mais simpático na parte do torcedor. Eu não acredito nesse processo de redução da dívida a todo custo. A redução da dívida virá com um time competitivo, com um time mais forte, com investimento no futebol. Sem investir no futebol,
Na minha visão, a gente vai reduzir a dívida 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões numa temporada. Numa dívida de 900 milhões, quantos anos nós vamos ter que fazer isso para reduzir a dívida para um patamar mais baixo? Eu acho que essa falta de investimento pode acabar levando o clube a, por exemplo, correr um risco de rebaixamento, e isso ainda pode ficar ainda pior, assim? Eu acho que e aí vem a frase do Muricy, né? Quanto menos investimento você tiver, mais você vai poder correr esse risco. Eu acho que a gente não vai passar por isso. Por quê? Porque, de novo, a gente vem tendo uma gestão austera, e esse ano que todo mundo está dizendo que é um ano péssimo para o São Paulo, a gente está em oitavo no Brasileiro e ficou em quinto na Libertadores, né? A gente não está correndo risco, não correu o risco efetivo de rebaixamento. A gente teve meio de tabela. Mas se a gente não investir, a gente vai ser meio de tabela. Aí, num ano que esse meio de tabela for um pouquinho pior, você pode correr o risco de rebaixamento. Então, o que eu acho é que a gente tem que trabalhar pensando em investir no futebol. Como? Isso, eu acho que... Eu tenho as minhas ideias, não acho que é oportuno, porque eu não sou presidente de São Paulo, de eu passar as minhas ideias. Eu passo isso sempre que eu posso para o presidente. Presidente, eu acho que é isso aqui o caminho. E aí, claro, como eu disse, a decisão, o regime presidencialista, a decisão é do presidente, ele tem outras pessoas para ouvir, e nessa quantidade de pessoas que ele ouve, outras podem pensar diferente do que eu. Mas eu acho que sem investir no futebol, a gente não sai do quadro que a gente está. Passa por investimento no futebol. Isso passa em aumento da dívida? Não, passa em investimento no futebol. São coisas diferentes, mas aí é uma discussão bem mais ampla. Vamos lá, remover aqui, para a gente já finalizar, porque minha bateria aqui está realmente perictante. Concordo com ele em muita coisa, tá? Eu, inclusive, em algumas análises pós-jogos aqui, eu disse isso. Eu acho que investimento em futebol, gastar para contratar, não significa necessariamente aumento de dívida. Você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, você ganha dinheiro, tá? A forma como o São Paulo fez esse ano é uma completa cagada, em todos os sentidos possíveis, porque você tem que apostar em jogadores que estavam teoricamente livres de contrato, fazer arranjos aqui, pegar sobra dali e tentar fazer uma janta e um almoço com a xepa, né? Eu acho que você gastar com inteligência, você mirar certo, você investir direito o seu dinheiro, e aí, para o que eu disse, investir direito. Não é contratar os caras 3 milhões. Não é contratar o James Rodrigues. Não é contratar Éder Cittadini, comprar Gabriel Neves, essas tranqueiras que o São Paulo contratou aí ao longo dos 5 anos em que ele esteve no comando do futebol, contratando um monte de porcaria, ou um veterano, ou um jogador que não tinha mais qualidade para render alguma coisa ao São Paulo Futebol Clube. Então, assim, eu concordo com ele em partes, eu vejo que essa vai ser a bandeira dele, né, para aquilo que ele pretende para o futuro dele, como eu disse, seja candidato a presidente, que é o mais plausível, seja para qualquer outra coisa, essa vai ser a bandeira. E esse foi a cicatriz que ficou da relação dele com Júlio Casares, né, da relação dele como diretor de futebol com o presidente do São Paulo. Foi profundo, mostrou que machucou ele demais. Muito provavelmente porque os caras lá dentro tinham um cronograma traçado, porque já sabia que o São Paulo ia chegar na Libertadores, tinha ali um trato, e hoje eu estava conversando com uma pessoa lá de dentro que me lembrou um assunto bem pertinente a isso, né? Se você for voltar, quando o Zubeldia estava desempregado e estava dando entrevista para as empresas argentinas, o Zubeldia toca nesse assunto também, fala exatamente a mesma coisa. Eu estava num clube que é considerado um dos maiores do futebol brasileiro e que o Bahia contratou mais, gastou mais para trazer jogadores. Eu formulei uma lista de reforços que não foi cumprida, porque o clube alegou que não tinha dinheiro. Então, a cicatriz do FIDIC, a cicatriz da decisão do São Paulo de cortar investimentos do seu time profissional ali no último mês do ano passado foram bem profundas. Foram bem, vamos dizer assim, foram definitivas para que agora, um ano depois, a gente esteja aqui vendo o diretor de futebol
se colocar como pré-candidato a presidente, muito provavelmente concorrendo contra o próprio presidente, não o presidente em si na sua figura, porque ele não pode mais, mas a pessoa que ele indicar ou que ele apoiar, né, que, repito, pode ser o próprio Belmonte também, tudo pode acontecer, mas hoje o cenário que tem é esse, está aqui, culminou nisso. Né? Um ano terrível, com contusões, com derrotas, com goleadas, com vexames, e que o quadro é esse. Foi muito profundo essa cicatriz. Né? E eu acho que ela é bem categórica de como as coisas foram feitas no São Paulo. Agora, eu concordo com ele. Eu concordo com ele em muita coisa. Eu acho que o São Paulo... O problema não é gastar. O problema é gastar errado. Quando você gasta certo, você tem o retorno desse dinheiro. Você tem retorno em conquistas esportivas, você tem o retorno da torcida. E onde que o São Paulo chega no final de 2025? O São Paulo chega no final de 2025 humilhado, estraçalhado, em frangalhos e o pior, abandonado pela sua torcida. Uma torcida que carregou o time nos últimos 6 anos. Né? A torcida do São Paulo que mudou a própria fisionomia, vamos dizer assim, a imagem que se tinha dela, né? Agora, desde o fim da pandemia, ano que vem, sem Libertadores, muito provavelmente, com o elenco ainda mais barato, né? O indicativo é de que o São Paulo vai voltar a jogar para o Morumbi vazio, que o São Paulo vai ter problema de arrecadação e vai ficar dependendo aí dessas outras fontes de rendas variáveis, como vender moleques da base a preço de banana e fazer show lá e mandar o time jogar na Vila Belmiro. Então, eu acho que o Carlos Belmonte aí, numa linha geral, ele tem razão, muita coisa disso que ele falou. Tá? Agora, eu fiquei curioso para saber qual é o plano dele de fato, qual é o plano dele efetivo para isso. Porque o que a gente viu até agora foi também um diretor de futebol, quando teve o cheque na mão para gastar, gastou mal para cacete. Gastou mal para caralho. Isso que é verdade, desculpa o palavrão. Ele gastou muito mal. Ele foi lá trazer o James Rodrigues, porra. Então também, não sei se ele é a pessoa mais confiável para dar qualquer tipo de parecer ou fazer qualquer tipo de análise mais coerente do que seja referente a esse assunto. Tá certo? Pessoal, minha bateria aqui tá no talo. 1 hora de vídeo aqui de react. Vimos todas as... Faltou o amigo Gabriel Sá. Desculpa, Gabriel Sá. Nada contra você, é uma questão de emergência aqui. E a da Rádio Bandeirantes, que eu realmente... Essa daí eu nem assisti ainda. Vamos assistir. O que tiver de bom lá, a gente traz para vocês no Avante Meu Tricolor. Esse foi Carlos Belmonte, falando, e vai falar mais ainda aí. Vocês se preparem. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. Tô curioso. Como eu disse, eu acho que ficou essa rusga, né, em relação à parte financeira. Né? Acho que a promessa, o planejamento era um, e o que a gente viu de última hora acontecer foi outra coisa completamente diferente. Né? E ficou essa amargura aí. Né? Agora, de resto, é político nato, como ele também é lá dentro do próprio São Paulo. Não falou mal de ninguém, não quis plantar a crise, só uma cutucadinha aqui ou outra ali, mas no fundo é isso que a gente gosta, né? Beijo do gordo, tchau, pessoal. Falei.